Estamos no ar. Fala, galera. Beleza? Vamos para mais uma live? Pessoal, eu quero falar muitas coisas para vocês hoje. Quero falar muitas coisas, tá? E coisas extremamente importantes, né? Como já viram, essa é a penúltima live. Então eu quero falar muitas coisas muito importantes para vocês se lembrarem para sempre, tá, pessoal? Galera, nós somos seres eletromagnéticos. Nós somos energia, pessoal. Quando a gente resolve mudar, quando a gente resolve... Tá saindo som de algum lugar. Peraí. Eu tô ouvindo o retorno da minha voz. Peraí, galera. O Richard tá dormindo. Tá bom, obrigado. Então é o seguinte, galera. Desculpa esse erro aqui da produção. Quando vocês resolvem mudar de vida, quando vocês falam, olha, eu quero mudar, né? Quando vocês jogam a semente, a maior parte das pessoas fazem isso de maneira falsa, sem significado. O que significa sem significado? Pessoal, se a gente voltar para o judaísmo, se a gente voltar para a Bíblia Sagrada, a gente entende que a palavra tem um poder incrível, tá? E as pessoas querem mudar de vida sem ter um significado dentro delas. O que isso significa, pessoal? Isso significa que as pessoas não sabem dizer o porquê que elas decidem as coisas. Elas decidem as coisas de maneira muito fraca. As pessoas, hoje em dia, pessoal, não acreditam mais no poder do cérebro. As pessoas, hoje em dia, acreditam no poder de ser Uber, no poder de você se matar de trabalhar, acreditam no poder de você fazer uma faculdade. Muita gente acredita que faculdade vai dar futuro. Só isso, né? Muita gente acha que... cara, tá tudo errado, sabe? Tá tudo errado. Coronavírus, essas coisas. Então, assim, pessoal, o que eu tô falando pra vocês é algo que, se vocês não forem considerados loucos pelas pessoas à sua volta, se as pessoas à sua volta, inclusive, às vezes, as pessoas que você mais ama, as pessoas que você tem até uma certa idolatria, ou que você até... são pessoas tão importantes que chega assim, é Deus, aí depois vem essas pessoas. Tá me entendendo? Então, pessoal, quando vocês resolvem mudar de vibração, todas as pessoas sentem. Todas. O seu chefe do seu trabalho, a faxineira do seu trabalho, a sua mãe, o seu pai, todos sentem. E qual é o grande problema? O grande problema, pessoal, é que as pessoas odeiam serem tiradas da zona de conforto. As pessoas odeiam sair da frequência que elas já se acostumaram como, ok, eu posso viver nessa frequência. Tem gente que diz assim, se eu ganhar 5 mil por mês, mesmo que eu coloque veneno na água, eu vou ficar, sei lá, Pessoal, o que eu tô falando pra vocês é o seguinte, é uma brincadeira, não tô dando indireta pra ninguém, mas eu tô falando o seguinte, pessoal, as pessoas, elas se condicionam a programas muito pequenos. E isso acontece, pessoal, porque elas não sabem usar a mente delas. Elas não sabem se conectar numa outra frequência. Elas não conseguem manter uma consistência naquilo que ela fala, eu decidi que eu vou mudar de vida, eu decidi que eu sou diferente, eu decidi que aquela pessoa que fazia e tal, eu decidi que ser aquela pessoa que tem medo de falar para as pessoas que têm dívida. Por exemplo, tem gente que deve um monte de gente e sente que deve falar para a pessoa, olha, eu te devo, olha, eu te roubei, olha, aconteceu isso. Pessoal, não importa, as pessoas, vocês têm que soltar tudo que vocês têm dentro, tudo, pessoal, confiem em mim, vocês devem soltar tudo que vocês têm dentro. Entenderam o seguinte, pessoal, calma. Aí o cara fala, pô, Mário, mas aí eu vou... Galera, deixa eu contar uma coisa pra vocês, pessoal. Quando você estiver numa alta frequência, as coisas da frequência de baixo não vão fazer sentido pra você. Do tipo o seguinte, do que adianta eu hoje voltar a ser aquele cara que tinha problema emocional e queria ficar embalada pra se sentir mais másculo, ou, sei lá, um cara interessante, ou pra ver se eu conseguia enganar uma pessoa porque eu tô frustrado com outra pessoa, aquele ciclo emocional. Pessoal, não faz sentido. Se pra você essas coisas fazem sentido ainda, é porque você ainda vive numa frequência muito baixa. O ideal, pessoal, é que vocês costumem com a ideia de que nós não somos nesse mundo. Quando a gente é falso, pessoal, nós não somos ainda. Nós estamos, né? O eu sou, o verbo de Deus, o eu sou, pessoal, ele sempre é. Ele é. E você tem uma centelha divina, você tem Deus dentro de você, ele está dentro de você e ele se comunica com você.
Porque, na verdade, quem você é hoje não é o você verdadeiro, é o você falso. É aquilo que estava sendo fabricado. É aquilo que faz parte dos pecados dos nossos pais, do nosso passado, entendeu? Da nossa descendência. Tá? Isso faz parte de algo que a gente pode falar em outro momento, não agora, porque não interessa. O que eu estou falando para vocês, pessoal, é o seguinte. Como é que eu posso deixar bem claro para vocês? Galera, tudo que provavelmente você acreditou que era a vida até o momento que você entrou nesse curso, até o momento que você começou a me escutar, tudo, pessoal, praticamente tudo que você sabe é mentira. Tá? Tirando matemática, matemática é de Deus, matemática é divina. Mas eu estou falando da história, da sociologia, do modo de trabalhar. Tá me entendendo, pessoal? Vocês sempre aprenderam, a maior parte das pessoas, pessoal, a não ser pessoal que tem muito dinheiro, que no Brasil, pessoal, nem quem tem muito dinheiro consegue essa qualidade. Porque quem ganha muito dinheiro, pessoal, não está ensinando nas escolas. Quem geralmente está ensinando nas escolas, nas faculdades, são pessoas que estão interessadas só no dinheiro. A carreira em si delas, elas nem têm. Tá me entendendo? São pessoas que não são exemplo daquilo que elas estão querendo ensinar. Então, assim, pessoal, tudo que você coletou dentro de você tem que morrer. Não adianta você falar pra mim, Mário, durante os 30 dias eu fiz tudo o que você falou e, cara, eu tava ficando muito bem e depois o curso acabou e eu não consegui mais manter porque eu me perdi. Pessoal, controle interno, pessoal. O que eu quero que vocês entendam é que tudo que vocês carregam e sabem que tem que soltar, vocês soltem. Se vocês têm, pessoal, alguma dívida com alguém, vocês devem pagar. Se vocês fizeram algum roubo, se vocês fizeram alguma coisa que está pesando no seu coração, você tem que soltar. Isso segura a sua vibração. Isso é o pecado. Enquanto você... Na Bíblia estava escrito o seguinte, né, na Bíblia, entre os judeus, né, se você arrumar uma encrenca com alguém, você tem que resolver isso até o final do dia. O ideal é que você não durma brigado com ninguém. Porque se você dorme brigado com alguém, isso vira o karma do dia seguinte. Vira a sua dívida. E o ideal, pessoal, o que Deus nos ensinou é andar sem dívidas. Tá, pessoal? É pagar as nossas dívidas. Na verdade, o que Jesus ensina na Bíblia é justamente isso. Nós vamos pagar as nossas dívidas. Isso pode ser com os nossos pais, pode ser com os nossos irmãos. Eu não sei, pessoal. Isso não faz parte da minha ciência e nem faz parte desse curso. Esse curso, pessoal, é focado para que vocês entendam que, a partir de agora, pessoal, cada ano da sua vida é sagrado. Pessoal, nós estamos próximos de coisas que daqui a muitos anos, podem ser, não vou falar amanhã, mas podem ser daqui 30, daqui 50 anos. Pessoal, nós vamos morrer se nada disso acontecer. Se nós amamos Deus, pessoal, se você realmente ama Deus, se você é agradecido por estar vivo, você não desperdiça seu tempo nesse planeta, pessoal. Esse planeta, pessoal, está pedindo gente como a gente. Tá? Eu, pessoal, já desperdicei muito tempo da minha vida, vocês sabem. Eu fiquei rico muito cedo, aí eu achei que eu era o cara, meu ego subiu, eu achei que o Mário, eu me lasquei porque é o seguinte, emocionalmente eu me destruí. Apesar que, de certa forma, sei lá, teve ainda um impacto positivo durante todo o caminho, porque eu sempre fui pagando minhas dívidas. Então, quando eu fiz uma besteira, eu peguei na alma que eu fiz a besteira e eu paguei minha dívida. Então, eu já fiz coisas bizarras para pagar minhas dívidas, pessoal. Lembre-se, pessoal, a gente não é julgado, a gente não deve ter medo do julgamento das pessoas que a gente não vê valor. Não digo não ver valor, é um ser humano. É um ser humano, legal, é um ser humano. Mas, pessoal, o valor, pessoal, o que as pessoas precisam entender, o valor da Bíblia. Qual que é o valor da Bíblia, Richard? O valor da Bíblia é a informação que contém nela. São as histórias que contém nela. É toda aquela vibração, é toda aquela informação, é toda aquela energia que está dentro dela. Pessoas de valor, pessoal, têm informações boas. Querendo ou não, pessoal, as pessoas que ganham muito nesse mundo são as pessoas que entendem como esse sistema foi criado. E para você criar um sistema, pessoal, essas pessoas são as únicas fora da hipnose. Você parou para pensar nisso, Richard? Você entendeu o que eu falei? Não. Que as pessoas que dominam o sistema têm seu valor também. Os grandes dominadores desse planeta têm valor. Porque eles não são hipnotizáveis. Eles que estão controlando os hipnotizados. E o que eu quero é que você deixe de ser o hipnotizado. E para você entender que a sua primeira grande necessidade, se você quiser aprender a ser rei, a viver bem, se você quiser aprender, pessoal, e, pessoal, eu falo com toda a certeza da minha alma, se vocês quiserem aprender como ter empresa, como fazer as coisas realmente crescerem, pessoal, vocês vão ter que aprender a tomar decisão. Decisão. Pessoal, quando você está lá
super bem de energia, quando você tá lá super conectado, numa frequência altíssima, tá trabalhando, tá produzindo, de repente seu celular toca e alguém começa a te xingar do nada. Você pega, por que essa pessoa tá me xingando bem agora que eu tô bem? Sabe? Então assim, pessoal, vocês o tempo todo vão ser bombardeados, tá? De pessoas querendo manter vocês na mesma vibração delas. Se vocês não conseguirem permanecer em expansão, se vocês falarem, cheguei no meu ponto de vida que eu tô bom aqui. Olha, eu tô com 10 milhões no banco, tenho uma casa que eu comprei, comprei, como se tivesse como comprar algo nesse mundo que daqui a pouco, entendeu? Mas beleza. Todo orgulhoso de ter segurança, né? Aí você estaciona naquela vibração. Pessoal, energia ou cresce, pessoal, ou você expande, ou você tá... Cara, não fica parado, sabe? Ou a gente sobe ou a gente desce, não tem como. Então, assim, se vocês quiserem subir durante todo esse 2020, 2021, se vocês querem aprender que não, pessoal, não existe nenhuma pandemia maior que a pandemia da ignorância, tá, pessoal? Se vocês ouvirem minhas palavras, vocês vão estar imunes a tudo que pode acontecer nos próximos anos da sua vida. Então, você aprendeu, é como se fosse um antivírus. Tá, pessoal? Não existe nada aleatório nesse mundo. Não existe um vírus que vai te matar do nada, pessoal. Isso o homem vai tentar fabricar. O homem pode tentar fabricar, pessoal. Só que o homem não é Deus, ainda mais esses homens. O homem, para ser Deus, o homem, para se tornar como Jesus foi, tem que ter uma conexão direta com o Pai, com Deus. E esses homens não fariam essas merdas. Então quem está inventando coisa no mundo, pessoal, são os homens. E vocês estão sendo subproduto de homens. Quando vocês acreditam no que a escola ensinou vocês, quando vocês acreditam no que seus pais repetem, quando vocês acreditam no que a TV está repetindo, pessoal, vocês estão se tornando subprodutos de outros homens. Vocês não são seres divinos, vocês são subprodutos de outros homens. Vocês são seres que estão sendo programados. São idiotas. Essa pandemia só serviu para enriquecer quem está fora da hipnose. Quem entrar na hipnose entrou em desespero, perdeu o lado emocional. Tudo influencia. Lembra do que eu falei? Tudo influencia, a sua alimentação influencia, o que você pensa, as pessoas na sua volta, o seu ambiente, a sua casa, como tal, tudo influencia, pessoal. E tudo realmente tem um significado. E qual que é o significado da sua vida? Qual que é o significado? Por que você acorda? Se você não der um significado para sua vida, o que você está esperando? Que apareça alguém que dê um significado? Olha, Armandinho, o seu significado é esse. Tipo, não vai ser assim, pessoal. Não vai ser assim. Todos vocês têm dons absurdos, dons artísticos também. Muita gente, pessoal, sofre na infância e desenvolve só um lado do cérebro. Tem maneiras, pessoal, de você desenvolver o seu cérebro de outra maneira. Já existem máquinas que fazem isso. Já existe tecnologia que permite que a gente entenda que nós somos realmente seres espirituais, que nós temos um campo eletromagnético que pode ser, inclusive, regenerado. Pessoal, Deus nos fez para ser eternos também. Só que por causa do pecado, nós caímos e temos uma carne que é uma carne que vai morrer. Que não tem vida. Mas o nosso espírito, pessoal, é eterno. E vocês estão nessa vida, pessoal, para dominarem esse ambiente, pessoal. Se vocês me escutam, pessoal, eu não queria falar, mas é verdade. Se você compreende e as minhas palavras entram na tua alma, você está aqui para dominar de alguma maneira esse sistema. E como você vai dominar esse sistema, pessoal? Dominando a si mesmo. E como vocês fazem para dominar a si mesmo, pessoal? Vocês precisam ter pactos internos, decisões. Eu não diria um pacto, mas decisões. A decisão de servir Deus, um pacto com Deus. A decisão, pessoal, de ficar sempre, buscar estar sempre numa vibração leve, uma vibração leve, uma vibração que não seja pesada. Uma vibração, pessoal, que você esteja alegre. Uma vibração que você esteja contente. Pessoal, muitos de vocês não conseguem decidir nada porque vocês não entenderam que vocês não são o estado do ambiente que vocês estão. Então, por exemplo, se a casa dos seus pais é uma porcaria e você se sente mal com todos aqueles móveis velhos, aquela parede quase caindo, aquela madeira cheia de cupim, se você pensa, por que eu estou vivendo aqui? Do tipo, Deus quer que eu more aqui. Não, pessoal, isso só é apenas a criação dos seus pais, sabe? Vocês precisam entender que depois dos 18 anos, pessoal, não tem por que vocês estarem com seus pais. Vocês já podiam ter pedido para Deus um lugar. Vocês já podiam ter definido na sua mente. Galera, nada vai acontecer
assim, tipo, sem que você também ande junto. Digo, você precisa criar sempre na sua mente, pessoal, tudo o que vocês quiserem na vida de vocês, vocês precisam sempre imaginar antes, escrever no caderno, planejar. Pessoal, pessoas ricas compram muitos cadernos, pessoas pobres não sabem nem ler um. Tipo, palavra, pessoal. Qual que é o maior poder do mundo? A palavra. Você bota uma palavra numa parede, você já muda a energia da parede. Você desenha palavra, pessoal. Não tem como. Por que os judeus ficam cheios de pergaminhos para lá e para cá? Tem energia, tem um bloqueio. Então, pessoal, isso realmente existe, isso realmente é real. Se você acredita que você é só essa dimensão que a gente está acostumado a enxergar, você já está perdendo, você está pensando como uma empregada, você está pensando como um cara que provavelmente acredita que vai vencer na vida trabalhando com coisas pesadas, mexendo com coisas cancerígenas. Vocês se veem como escravos num sistema que foi dado para nós. Deus deu para nós, pessoal. E para vocês crescerem, pessoal, o fluxo da vida de vocês tem que ser de gratidão. Não adianta vocês quererem roubar os outros. Não adianta o cara baixar o meu curso e escutar tudo que eu falo. Ele não vai conseguir aplicar porque ele já está em dívida comigo. Então, assim, pessoal, vocês não precisam ter medo de ser roubados. Ah, mas esse negócio é muito perigoso. Tem muita gente que não cresce, pessoal, porque fala o seguinte, já mexo com muito dinheiro, acho que é perigoso. Então, tipo assim, não faz sentido. Sabe, pessoal, a vida é toda essa adrenalina, a vida é toda essa bênção que Deus nos dá quando nós tomamos boas decisões. Como que vocês vão vencer todos os problemas que vão acontecer no dia a dia? Quando de repente, sei lá, algum parente seu surtar na sua frente, ou alguma pessoa vir e te apontar uma arma, ou, pessoal, eu tô falando que vocês vão ser grandes. Se vocês se tornarem luz num lugar que só tem escuridão, vocês não acham que a escuridão vai tentar abaixar vocês de qualquer maneira? É óbvio que vai, pessoal. A escuridão sempre vai tentar abaixar vocês. É por isso que também eu volto a dizer, vocês precisam se acostumar a serem estranhos para esse mundo. Se vocês não forem estranhos para esse mundo, vocês vão ser como o mundo. Olha como o mundo vive. Olha o resultado do mundo. Ai, Mário, mas não tem como eu ser... Não, cara. Não, eu tô falando sério. As energias baixas, pessoal, elas entram da maneira que você abre. E quando você se bloqueia para isso e entende que Deus quer uma conduta para nós, Deus quer que a mulher ajude o homem, que o homem ajude a mulher e que o homem trabalhe para Deus. E que, pessoal, nesses tempos malucos que nós estamos vivendo, todos nós temos uma missão. E a primeira missão de todas, pessoal, é pagar os nossos pecados. E como a gente vai pagar os nossos pecados, pessoal? Às vezes a gente tem dívidas com outras pessoas. A gente pode, inclusive, contratar essas pessoas. Quando eu dou um salário, eu estou pagando com dívida. Dinheiro é dívida. Né? Dinheiro é dívida pública. Dinheiro é energia, mas dinheiro é dívida. Então, assim, pessoal, vocês têm que ser grandes. Se vocês sentem que era para vocês serem maiores do que vocês são, é porque Deus já falou com vocês. Porque a maior parte das pessoas não sentem que vão ser alguma coisa. Elas não têm nem esse sentimento. Elas estão tão bloqueadas desse sentimento, que você fala, você pode ser alguma coisa, a pessoa vai falar, como assim eu posso ser? É porque você nasceu rico, é porque você já é bonito, é porque você é isso, é porque você tem um carro, é porque você tem uma casa. Se você já consegue entender o que eu falo, você já é premiado, porque você já compreende que Deus sabe e você sabe que você é maior do que você está hoje. Então, se você não está tão grande assim, é porque alguma coisa está te segurando, pessoal. E as coisas que vão te segurar são justamente baseadas naquilo que você não toma uma forte decisão. Sem um forte motivo, sem um forte significado, a sua mudança é falsa. E aí você vai ter que refazer esse curso. Refaça. Se não tiver opção, refaça. Entendeu? Mas eu tô fazendo um curso, pessoal, que eu quero que vocês assistam uma vez na vida e que vocês falem, caralho, desculpa falar essa palavra, mas eu entendi. Eu que tô me enganando. Eu que tô desesperado. Eu que não tenho fé em Deus. Eu que tô bugado. Eu que tô revoltado. Eu que não sei ver os outros crescer. Eu que tenho inveja. Por que é o invejoso? O invejoso é aquele que não consegue ver o cara do lado crescer. Entendeu? Ele tenta podar o cara do lado. Então imagina o seguinte, o invejoso é aquele cara que, por exemplo, você tá lá, eu vejo que você tá crescendo, e eu falo, nossa, olha, aí já começa, não, mas olha, o cara usa um negócio ali, ele é meio baitolinho, aquele cara lá, aquele cara ali, ele usa uns remédios, o cara é meio louco, usa umas drogas, então, assim, né? Pessoal, cuidar da vida dos outros também é uma puta cagada. Fofoca, pessoal. Comentar, se você na sua família
Vocês ficam comentando, você comenta muito da sua família, se você fala muito tudo que acontece pra você, finge o seguinte, teve uma briga você e um seu melhor amigo, e aí você já chega num terceiro amigo pra falar mal do seu outro amigo. Se você faz isso, cara, você tá ferrado, você tá acumulando dívida. Toda palavra que você fala, pessoal, ou é alegria ou é tristeza. Se não é alegria, com certeza é tristeza. Isso é cabala, pessoal. Tá? Isso é a arte de você entender que tudo que a gente vive é de Deus, é receber de Deus. As pessoas se orgulham do esforço que elas fazem fisicamente. Olha, do tipo seguinte, olha a empresa que eu construí, olha o império que eu construí. Pessoal, aí passam alguns anos, as pessoas perdem tudo e elas continuam falando como se o império existisse. A história é cheia desses. Grandes impérios, pessoal, os verdadeiros impérios nunca acabam. Tá? O verdadeiro império nunca vai acabar. O que a gente vê nesse mundo, pessoal, é muita gente que chega a um certo nível e para e começa a cair e vive de passado e repete. E a gente cria falsas crenças que as pessoas são ricas, por exemplo. Então, assim, pessoal, o que eu quero deixar claro é que tudo que vocês se enganarem e tudo que vocês enganarem os outros, vocês também vão se ferrar. Isso, pessoal, é uma dívida que você não enxerga. Imagina o seguinte, pessoal, imagina que tem um tecido invisível, um véu, e que cada vez que a gente faz uma merda, esse véu cai na gente, é um bloqueio. A gente não sabe porque a gente está bloqueado. Você só vai ter real conhecimento do que é essa realidade se você conseguir também viver nessa realidade sem o sistema que essa realidade te deu. Você consegue entender o que é isso, Richard? É mais ou menos o seguinte, todos vocês foram programados desde a infância. Se vocês quebrarem esse programa, somente isso, vocês vão enlouquecer. Vocês vão ser aquelas pessoas que ficam andando na rua gritando. Sabe, enlouqueceu? Bugou. O negócio é vocês viverem nesse sistema, só que com um outro programa mental. Esse programa que eu estou te dando. Esse programa que Jesus deu pra gente viver. Jesus deu isso. Eu sou um plagiador. De maneira indireta, eu sou um plagiador. Eu não inventei roda nenhuma, pessoal. Eu só sou um cara que tem muita bênção, muita sorte, pessoal. Eu sou uma boa máquina de ressonância. Hoje eu sou uma ótima máquina de ressonância. Eu consigo, entendeu? Porque hoje eu tô muito bem. E se eu por um dia, pessoal, isso vale pro resto da minha vida. As pessoas vivem sonhando o dia que elas vão se aposentar, Richard. Se eu por um dia pensar em me aposentar, eu viro um merda. A aposentadoria, pessoal, é para quem é escravo. Quem é dono, quem decide coisas, não vai se aposentar, vai morrer. Ou vai passar para um filho. Vai se perpetuar através das suas próximas gerações, se conseguir, né, educar de maneira correta, sabendo que o sistema sempre corre contra as famílias, né? Isso é uma coisa muito engraçada, pessoal. Não sei se vocês já repararam. O sistema morre de medo de famílias grandes. E a lógica natural do mundo, pessoal, é o monopólio. A lógica natural do mundo é que uma pessoa faça muito bem algo. Tipo assim, nesse mundo, não digo no mundo de Deus, o mundo que seria o mundo perfeito, mas no mundo dos homens, a lógica é do monopólio. É quem consegue ser mais eficiente, quem tem mais... É a lógica de que um vai ganhar. Eu não vou falar disso agora, senão vou enrolar toda a live. Eu já vi que minha cabeça já me bugou nisso. Mas o que eu quero dizer para vocês, pessoal, que uma família muito forte pode dominar esse sistema. Pode aumentar. Por isso que nós, pessoal, devemos ser uma família espiritual, uma família energética. É por isso que nós temos que estar vibrando alto. Tá? Para vocês vibrarem alto, já falei, hoje vocês devem olhar o ambiente. Só repetindo, olhem o ambiente que vocês vivem. Logo depois, tomem decisões. Anota, pessoal, se você quer ser rico, pessoal, o que um cara muito rico vai ter que fazer todo santo dia é tomar decisões. Começa já a partir de amanhã. Tome decisões. Sim ou não? Se você tomar uma decisão errada, você se permita corrigir. Todo mundo, às vezes, num momento de fraqueza, acaba, de repente, sei lá, não estando num estado muito bom, escolhe uma coisa, tipo, não, pessoal, vocês precisam decidir e aprender com as decisões. Se vocês querem ser chefes, vocês têm que fazer isso a partir de hoje. Decidir. Tá, pessoal? Sem decisão, vocês não vão superar nada.
Quando alguém da sua família surtar, você vai baixar sua vibe de novo. E sempre que as pessoas surtarem do seu lado, você vai baixar. Pessoal, se vocês são ressonantes comigo, se vocês forem ressonantes comigo, eu tenho certeza que as pessoas vão começar a olhar para você diferente. Se você for realmente ressonante comigo, você vai incomodar pessoas ruins. É energia, pessoal. As pessoas sentem. Quem é dissonante vai ficar irritado. Quando vocês têm paz, as pessoas se irritam. Qual a maior prova disso, Richard? Crucificaram Jesus. Por que crucificaram aquele cara? Porque ele era a paz. Ele não se exaltou. Digo, perante Deus, ele foi o mais humilde de todos. Porque ele podia ser o maior. Entendeu, pessoal? Deixa eu só ver o chat aqui, Richard. Espera aí um pouco, deixa eu dar uma olhada. Manda a pergunta então, mas fala pelo microfone aí. O Luiz Henrique perguntou se é possível ser grande junto com os pais ou só é possível ser grande ficando só. Não, pode ser grande junto com os pais. Na verdade, o ideal é que todos subam juntos. Você sempre vai estar conectado com os seus pais, tá? É que num determinado momento você vai ter que, de repente, subir primeiro. Mas você tem que levar seus pais também, pessoal. Querendo ou não, a gente tem um laço com os nossos pais e esse laço vai afetar a gente, pessoal. Afeta a gente. Então, conforme a gente sobe, a gente também tem que subir os nossos familiares. Tá? Num contexto geral, todos os familiares. Lógico, se tem algum familiar seu que tem rancor, que tem raiva, se tem algum familiar seu que surta com você, você não tem o que fazer, entendeu? Você sai, você pode no máximo rezar por ele. Por isso que mesmo nas famílias que tem problemas, né, no judaísmo em si, as pessoas rezam por essas famílias. O ideal é que você reze pelos seus inimigos, né? Foi o que Jesus ensinou, inclusive. Porque os maiores inimigos, pessoal, eu sei que as pessoas que mais impedem o nosso crescimento geralmente são as pessoas, família, né, que está estagnada num acontecimento, num trauma. Família traumatizou, o pai roubou, foi roubado, perdeu o emprego. Família traumatizada, estagnou, vai estagnar você, certo? O ambiente. E eu sei que isso, pessoal, é uma parada que em algum momento vocês vão ter que se desprender da família, porque, cara, com 18 anos eu já acho que nenhum filho deveria estar morando na casa dos pais, né? Mas aí vai da fé de cada um. O que eu tô falando é o seguinte, pessoal. Se vocês pedirem para Deus, eu tenho plena convicção que vocês vão receber. Isso eu tenho provas, pessoal. N provas. Acontece o seguinte, a maior parte das pessoas que não recebem nada, nunca nem acreditaram que podiam receber. Lembra, pessoal? É crer para ver. Né? A gente tem que crer primeiro. Se vocês não creem e ficam só me escutando, sem realmente acreditar no que vocês pedem, estão fazendo besteira. Se o pedido que vocês têm para Deus é muito grande, faz um pedido menor. Começa com coisas pequenas. Se sua fé é pequena, começa pequeno. Quando você tiver a fé muito grande, você vai poder pedir coisas, entendeu? Claro que tudo isso, pessoal, entenda, sempre que o seu ego pedir, Deus não vai atender seu ego. Se você atender seu próprio ego, você tá fudido. Opa, desculpa falar palavrão, pessoal, você tá ferrado. Se você atender seu próprio ego, você vai estar num ciclo vicioso que pode te prender muitos anos. Mas assim, pessoal, eu volto a dizer, o melhor caminho, pessoal, é o caminho onde vocês rezam bastante e vocês observam o mundo exterior reagindo à sua própria energia. É de dentro para fora. Vocês tomam uma decisão e vocês olham o mundo da maneira de como eu vou... Então, tipo assim, ó, eu sou um advogado, eu vou ser o melhor advogado, eu sou o melhor advogado disso. Vocês já entram naquele estado, vocês já pegam aquilo para vocês e vocês já agem de maneira que vocês já acreditam que são. Vocês têm que trazer isso para o momento presente. Se você é o melhor videomaker, você se comporta como o melhor videomaker. Tem que ser detalhista, tem que ter tudo certo, entendeu? Se você é o melhor arquiteto, você se comporta como o melhor arquiteto, porque você dá o melhor de si mesmo. Ah, Mário, eu não sou o melhor arquiteto, porque o melhor arquiteto é o cara que está no Instagram verificado. Não, pessoal. Isso é o que é marketing. Isso, na verdade, é... Beleza, o cara pode ser muito bom, mas você não deve se comparar. Eu não posso me comparar ao Jorge Paulo Lemann, que está com 95 anos... Eu tenho muitos bilhões, mas tá com 95 anos. Eu tô com 33. A gente não se compara. Entendeu, pessoal? Você só se compara com você mesmo. E a única comparação que é válida, pessoal, que eu acho legal, é você se comparar. Hoje, você fez melhor que ontem? Essa é uma comparação válida. Você com você mesmo. Pessoal, princípio da Cabala. Tudo que existe é bom.
Só que pode ser usado da maneira errada. Como assim? Pessoal, por que Deus... não vai ser legal falar disso agora, pessoal. O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte. Tudo que existe tem uma maneira de ser usada. As palavras foram feitas para serem utilizadas da maneira correta, as palavras também. Quando a gente usa essas palavras para formar frases ruins, daí vem as proibições da Torá. Putz, eu já estou falando disso. Que é mais ou menos o seguinte, pessoal. Deus mandou a gente não matar, Richard. Por que Deus mandou a gente não matar, Richard? Porque Deus já colocou em nós um impulso, que é o impulso de matar. A gente já tem isso. Deus, pessoal, isso é dom de Deus, matar. Só que, por exemplo, matar. Se eu matar você, eu estou cometendo um pecado. E se eu matar algo que tá um verme dentro de mim, um bicho, é errado eu matar um parasita dentro de mim? É errado eu matar um pensamento ruim? É errado eu matar um eu falso, um ego? Não. Então, se nada disso é errado matar, Deus criou o matar. O matar existe o matar. A possibilidade de matar existe. Mas não é para eu matar você. É para eu saber usar o verbo matar. Todos os verbos, pessoal, devem ser utilizados. Tudo que existe pode ser utilizado da maneira correta. Isso é uma coisa incrível que vocês vão entender no futuro. Como toda essa realidade é perfeita, pessoal. Toda a nossa realidade é perfeita. A gente consegue enxergar nos nossos pés todos os problemas do nosso corpo. E existem N formas de você representar nós mesmos pelas costas, pelas vértebras, sei lá, tem todo tipo de ciência, pelas mãos, pelo dedo. Nós somos seres, pessoal, sagrados. É uma geometria sagrada, pessoal. Nós somos realmente, pessoal, o suprassumo de toda a criação. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, pessoal. Só que a maneira... Pega um espelho agora, todos vocês olham para o espelho. Olha para o espelho, você. Isso que vocês estão vendo não é você de verdade. Isso que vocês estão vendo é você carregando todo o sistema que você carregou até hoje. Isso é o que vocês queriam ser? Olha pro... Isso é o que você queria ser, Richard? Não. E por que não é? Que eu posso ser tudo. Não é, você não pode ser tudo. Não é tudo. Tipo, você tem algo que você já é. Você já é. Então você já você existe uma possibilidade que é perfeita para você e você sabe o que você seria melhor. Só que você tem que aprender a decidir o que é. Entendeu? Como você queria estar. Como você se... Por exemplo, eu, mesmo na loucura, eu sempre me vesti como eu sempre quis estar. Você se veste como você quer estar? Não. Você tem o físico que você gostaria de ter? Não. Você se alimenta da maneira que você acha que realmente é correta? Você realmente controla o seu hábito alimentar? Você realmente controla o que você escuta dos outros? Quando você começa a ficar de papinho com os outros, você controla? Então não adianta só me ouvirem. É necessário que vocês se tornem aquilo que vocês sabem que são. Não é algo que você... eu posso ser tudo, do tipo seguinte, então eu vou dar a bunda. Não é essa a realidade. Deus, pessoal, falou o seguinte, Jesus falou o seguinte: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Só existe uma possibilidade, que é a possibilidade perfeita. É nisso que eu acredito, pessoal. Eu entendo a física quântica. Eu sei que a vida é cheia de possibilidades, mas só existe uma possibilidade que é perfeita. Essa possibilidade é a possibilidade que é a possibilidade divina. É Deus na sua vida. É absurdo? É, pessoal. É algo que a gente vai falar mais pra frente. É possível. E você já consegue ter pequenos momentos disso. Você já consegue ter pequenas conexões disso, mas por ser muito absurdo, a maior parte das pessoas não consegue ficar nem 10 segundos nisso e já cai, desliga. É igual o telefone, pi, 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 pi. Você liga numa vibração alta e já, mano, você já sente e fala, aí já cai. Então, pessoal, é o seguinte. Com tudo isso que eu tô falando pra vocês, a coisa que eu queria mais que vocês entendessem é que se não houver uma decisão clara, uma decisão imaginada por você mesmo, uma decisão real, não mentirosa. Ai, Mário, eu decidi mudar. Cara, se você mente pra mim,
Você não mente para mim, você mente para si mesmo. Se vocês não conseguem se controlar, se vocês ainda não entenderam por que quando vocês ficam bem, talvez o seu filho surte, ou o que aconteceu que você perdeu o controle da sua vida. Pessoal, muitos pais maltratam os filhos muitos anos, e depois os pais tentam subir de vibração, só que está em dívida com os filhos. Então, pais que têm problemas com filhos, também façam o melhor para os seus filhos primeiro. Entenda que a dor do seu filho significa algo. Para o seu filho que às vezes sofreu, ou para a sua família, para o seu marido, para a sua mulher que ficou sempre sofrendo do seu lado no passado, pode ser difícil que a pessoa suba com você. Pode ser que a pessoa não aceite certas mudanças em você. Ela acha estranho, lá no íntimo ela fala, mas eu casei com esse cara, mas... Pessoal, eu não posso prometer para vocês que vocês vão casar e vão morrer com a mesma mulher. O que eu posso prometer para vocês, pessoal, é que se for verdadeiro, vocês vão ficar até o fim. E se for para ser bom, pessoal, vocês vão ficar até o fim. E se você estiver vivendo bem, pessoal, toda a sua família vai estar bem. E se você quer que você fique bem, as pessoas na sua volta primeiro têm que ficar bem também. Ajudar o pai, ajudar a mãe, pessoal, não é algo que a gente precisa esperar que os nossos pais nos retribuam. Os nossos pais já nos deram a vida. Se você sabe que seu pai e sua mãe te deu a vida, os erros dos seus pais não importa muito. Deixa pra lá. Faz o que você pode fazer. Se algo está te bloqueando e você sabe disso, você tem que tomar o quê? Uma decisão. É simples. Uma decisão verdadeira. Quando você toma uma decisão verdadeira, todo o universo quântico pode se tornar aquela opção divina. Quando vocês se tornarem bons de verdade em decidir, quando vocês se sintonizarem em frequências muito altas, vocês vão ter uma capacidade de ressonância muito maior. E vocês vão tomar, às vezes, decisões até absurdas para vocês mesmos, mas são decisões corretas. Pessoal, nós não temos só o sistema racional. Quem confia só no sistema racional está fadado ao fracasso. Está fadado ao fracasso. Muitas decisões que eu tomei na minha vida, pessoal, eu senti que eu deveria tomar. E eu acredito que nós temos uma bússola. E eu acredito que essas decisões são as decisões que Deus mais premia. Porque assim, é muito fácil eu ter que decidir um trabalho. Olha, eu preciso trabalhar, vou ser marceneiro, porque minha vida e tal, decidi que eu vou trabalhar com isso. O mais difícil, pessoal, é você viver de tomar decisões. Porque você ficar lá todo dia passando uma serra, ou você ficar lá todo dia num serviço público, ou você ficar lá todo dia num negócio que não tem risco nenhum, isso não é viver. Isso não é vida. Isso não pode ser considerado uma vida. Isso é uma escravidão. Agora, se vocês viverem das decisões que vocês tomarem, aí vocês são senhores. Quem manda, geralmente, Richard? O que faz o dono da fazenda, Richard? Manda. Manda. Vocês precisam aprender a mandar. Mas, Mário, mandar não é ruim? Pessoal, olha a sociedade que a gente está vivendo. As pessoas estão acreditando em tudo que elas veem na TV. Se a gente não mandar, eles mandarão em nós. É uma questão de obviedade, pessoal. Vocês devem mandar, até porque por vocês terem uma consciência superior, é melhor que vocês mandem. E o universo, pessoal, quer que vocês mandem. Mário, que loucura. Você está falando que é para eu mandar... pessoal. Porque é o seguinte, existe um jogo, pessoal, que é o jogo do dinheiro. O jogo do dinheiro, pessoal, o jogo do papel, o jogo da energia, né? Vocês viram o dinheiro, vocês pegaram, vocês tocaram o dinheiro, não tocaram? Vocês viram que o dinheiro, beleza. Vocês têm um medo, às vezes, de carregar muito dinheiro, né? Pega aí 10 mil reais em nota e sai andando na rua e vê o que você sente. Talvez você fique com medo, né? Dinheiro te controla. Pessoal, o jogo do dinheiro é o jogo mais fácil de vocês controlarem. É por isso que, muito em breve, eles vão mudar o jogo do dinheiro. Porque o jogo do dinheiro está livre. Se vocês vibrarem alto e tomarem boas decisões e souberem decidir colocar as pessoas no lugar certo. Porque, por exemplo, eu vou dizer o seguinte. O Richard, ele estava lá tirando foto de modelo. Ele não ganhava quase nada ali. Você pega o cara e fala o seguinte, Richard, vem cá. Faz isso aqui para mim. Oferece um percentual. Pá. Dinheiro para ele, dinheiro para mim. Tô dando exemplo, pessoal. Menino, vem cá. Eu tô vendo que você tá meio tonto, porque você você adora carnaval, né? Eu sei e tal, mas peraí. Vem pra cá. Fica aqui sentado no caixa. Só fica aí. Você tá sem emprego, né? Tá ruim, né? Só fica aí. Pessoal, isso é fazer o bem também. Você tira as pessoas de uma situação de ignorância para uma situação de que a pessoa vai refletir sobre a vida dela.
E vai pagar as contas. Ninguém, na verdade, nasceu para ser mandado, pessoal. Eu não acredito que as pessoas nasceram para ser mandadas. Mas, se vocês não mandarem, eles mandarão em vocês. Se vocês não decidem, eles decidirão por vocês. Se vocês não usam o cérebro, vocês vão limpar o chão deles. Pandemia, pessoal. Essa é a pandemia. Não tem ninguém morrendo na rua, convulsionando do nada. É televisão, pessoal. Controle. Dinheiro. Dinheiro. As pessoas ruins estão no poder porque as boas não conseguem tomar uma decisão, que é a decisão de ser boa. Porque quando uma pessoa é boa, ela recebe muito o universo paga. Quando uma pessoa é boa e faz o bem, o universo paga com os melhores frutos do universo. É verdade. Só que quando uma pessoa é boa e quando vê uma pessoa ruim, a pessoa boa se torna ruim, o universo bate 10 vezes mais forte na pessoa boa que fez a coisa ruim do que a pessoa ruim que que é igual porco, que não adianta bater. Vai bater pra quê? É porco. É porco. Não tem valor. Deixa lá, rosnando e tal, achando que tá certo. Tá escrito na Bíblia, o universo existe por causa dos bons, pessoal. Senão, todo mundo já estava condenado. Vocês vão decidir? Vocês vão ter realmente um compromisso? Ou na primeira marolinha, na primeira merdinha, na primeira coisa que, sei lá, alguém da sua família falar uma merda pra você, você vai desistir? Ou você vai deixar tudo pra depois? Não vai decidir a data? Pessoal, as datas acontecem quando nós decidimos. É pra isso que existe agenda. Vocês têm o poder de criar dias. Deus não criou dias. Vocês têm o poder de criar os vossos dias. Agendar coisas. Usar uma agenda. O que você vai fazer amanhã? E, quando vocês se tornarem muito grandes, não é nem vocês que vão fazer a agenda de vocês. Outras pessoas vão fazer a agenda de vocês. Porque vocês não vão querer fazer a agenda de vocês, porque é muito chato fazer agenda. E também porque você vai estar pensando em outras coisas. Outras pessoas vão estar trabalhando, pensando em coisas para você. Porque aonde tiver muita energia, pessoal, é igual açúcar e formiga. Vivemos no mundo dos homens que acreditam que são a evolução do macaco, pessoal. Isso é uma coisa extremamente recente. Faz quanto tempo que começou o darwinismo? Não sei. Eu não estudei para falar isso. Mas é uma coisa recente, pessoal. Galera, tá molezinha para vocês, cara. Vocês vibrando alto, o mundo vai ficar em choque. E o mundo vai tentar bloquear todos vocês. Eu tô falando sério. Porque vocês vão ser grandes, pessoal. Eu tenho plena convicção. Mário, você é louco. Cara, eu prefiro ser louco e fazer o que eu faço para todo mundo que diz que eu sou louco, do que eu querer ter razão para essas pessoas que são totalmente ignorantes, que são analfabetas. Pode falar. O Marcos perguntou, como elevar os outros depois que eu me elevar? Não, você não se preocupa em elevar os outros. Quando você se elevar, naturalmente as pessoas na sua volta ou vão se elevar ou vão sair da sua volta. Você só se preocupa, você só se ocupa em se elevar. Você não se ocupa em elevar os outros. No máximo, você dá dinheiro, que é energia. Então, tipo assim, Mário, você ajuda a sua mãe? Não, eu ajudo minha mãe com o que eu ganho, que é energia. Entendeu? Você vai ajudar os outros. E outra, com palavra, né? Palavra. Palavra é uma coisa que eu tenho de graça e eu uso sempre. Então, não achem que eu não falo com os meus pais da mesma maneira que eu falo com vocês. Se o meu pai não aceita quem eu sou, então meu pai que viva na realidade dele e eu na minha. Eu não vou me submeter à realidade do meu pai se eu tiver plena convicção de que a realidade do meu pai é muito mais limitada que a minha. Porque não há obrigação nenhuma de você viver na limitação. Isso é coisa de pobre acreditar. Pobre acredita que tem que sofrer o resto da vida. Se Deus te deu oportunidade, se Deus te deu todas as bênçãos para que você viva também nessa vida, se Deus te deu visão, Deus quer que você brilhe. Jesus nunca falou, cristãos, se escondam para não brilhar muito. Toma cuidado para ser roubado. Jesus falou, toma cuidado para ser roubado? Jesus andou sem nada e conseguiu cumprir a missão dele. E não era porque ele tinha medo de ser roubado. Era porque isso eu vou ensinar num curso chamado A Mente do Rei. Eu não vou falar agora. Agora foi a hora do marketing. O Jorge perguntou, a gente tem que fazer aquilo que ama ou devemos aprender a amar aquilo que fazemos, a pulso? Pessoal, tem coisas que eu faço e eu não gosto. E eu aprendi a gostar.
Só que é o seguinte, pessoal, essas coisas eu faço por muito pouco tempo. Geralmente eu tenho que aprender coisas novas sempre. E aprender coisas novas significa sair da zona de conforto, correto? Agora, isso não significa que você vai fazer por mais que um mês ou por mais de 15 dias. Às vezes nós fazemos coisas para aprender outras coisas, como uma linguiça que vai puxando outra, entendeu? A gente começa aqui, aí vai para cá. Então, cada um, pessoal, tem uma realidade. Então, às vezes você deve fazer... Cara, assim, cara, eu vou falar uma coisa. Fazer o que ama. Eu faço o que eu amo. Eu acho que eu tenho o nível de fazer o que eu amo. Então, se você consegue fazer o que ama e é rentável porque o que você faz é bom, pessoal, tudo que vocês fizerem que for bom vai voltar energia. É dinheiro. Ah, Mário, Mário, eu sempre quis ser, sei lá, marceneiro. Tem marceneiro que se dá bem e tem marceneiro que se dá mal. Mário, eu quero ser jogador de futebol. Tem jogador de futebol que não vira nada, tem jogador de futebol que vira o melhor do mundo. Ah, Mário, eu quero ser... Pessoal, tudo que vocês decidirem ser, vocês têm que ser para ser o melhor. Se vocês sentem que são o melhor, pessoal, eu sempre fui bom em várias coisas. E quando eu fiquei muito rico e tal, na minha primeira vez ali, que eu fiquei, tipo, mano, muito puto com tudo que tava acontecendo e tal, pessoal, várias coisas que eu já falei, não vou ficar repetindo nessa live. Mas a gente cai, né? Eu caí. E quando a gente decide de verdade um caminho pra gente, quando a gente coloca algo que vai além do dinheiro, tipo, cresce. Então, assim, o sentimento que você tem que pôr em tudo que você faz é o sentimento de ser grato a estar fazendo isso. É fazer pra Deus. Se o que você faz é pra Deus, você tá fazendo bem. Se o que você faz você ofereceria pra Deus porque você sabe que é o melhor, você fez o certo. Se você sabe que o que você faz é ruim, aí tem que ver qual é o preço que tá te pagando pra você fazer isso. Onde tá a sua escravidão. Faz as aulas anteriores que tem bastante reflexão sobre isso. Agora o Jackson perguntou, Mário, ao ver uma injustiça, as pessoas atacando, a gente tem que se posicionar com a nossa verdade, a nossa energia, ou ficar apenas em silêncio? Cara, antigamente, assim, pessoal, eu geralmente falo. Pessoal, eu vou falar real, eu vou falar. Eu geralmente me exponho, tá? Eu não me seguro. Eu falo, Mário, eu não me seguro. Eu não me seguro e eu arrumo muita encrenca com isso. Tem certas coisas, pessoal, que eu não faço nada. Tem certas coisas que eu não me seguro. E vocês imaginam que quando eu explodo, né? Só assim, pessoal, Deus te dá sabedoria nessas horas. Tem horas que você deve e tem horas que falar não vai adiantar nada. Então, pessoal, eu uso da sabedoria do momento para definir o que eu sinto, tá? O que eu senti que é o certo fazer, o que eu senti, Mário, eu faço. Eu faço. Só que eu tenho que estar muito bem de cabeça, porque quando você tá mal, vibração baixa, tudo que você decide é merda. Por isso que eu também vou dar um hack no final dessa aula, dessa live, eu vou dar um hackzinho que eu quero que vocês usem para fazer algumas decisões já no dia a dia, tá? Inclusive para fazer o caderno, se quiserem refazer alguns exercícios. Outra pergunta, como gastar muito para não ser ligado ao dinheiro que temos e ao mesmo tempo fazer o relatório dos gastos? Qual é essa lógica? Cara, eu não faço relatório de quanto eu gasto, tá? O que tem relatório de gasto é a empresa. Empresa tem que ter contabilidade. Mas no pessoal, eu não controlo à risca o que eu gasto. Eu olho se o que eu gasto tem coisas vazando. Então, tipo um vazamento. Finge que você fez uma compra de um domínio no GoDaddy e que está há mais de 10 anos estão te debitando. Aí você já programa isso para tirar do débito automático. Você percebe que você sempre compra... Pessoal, pensa uma coisa. Se você usa seu dinheiro com sabedoria e compra sempre o que é bom, por que você precisa poupar? Se o alimento que você come é sempre o melhor que você pode comprar. Se a roupa que você usa é sempre aquilo que é necessário você usar. Se, tipo, tudo que você tem é na medida que está determinado para você, poupar para muitas pessoas, pessoal, não é num sentimento bom, é num sentimento de ganância. Volto a dizer, ganância, querer reter dinheiro. Tem muita gente que foi como é que fala? Foi traumatizada em querer se provar igual o tamanho de pinto. Olha, eu tenho 25 centímetros de pinto. Olha, eu tenho 22,5. Olha, eu tenho 15. Olha, eu tenho 13. Olha, eu tenho 1 milhão. Pessoal,
Dinheiro usado dinheiro usado com sabedoria, pessoal, sempre volta. Por exemplo, vocês nunca repararam que coisas boas, por exemplo, você compra e às vezes quando você vende você ainda ganha dinheiro? Produtos bons? Mesmo esses iPhone mesmo, tem gente que compra iPhone e nunca perde dinheiro com iPhone porque sempre consegue vender no mesmo preço. Se comparar com os outros produtos que tem no mercado. Estou dando exemplo, isso é base comparativa nesse caso. Não estou dizendo que o iPhone é o melhor produto, mas na base comparativa seria o exemplo de um produto que se valoriza. Ou aquelas malas super caras, bolsas Chanel, Gucci, essas coisas que as pessoas até compram pedras. Coisas boas, pessoal, geram valor. Ah, Mário, mas se eu gasto com comida, comida gera valor? Gera muito valor, pessoal. Quando vocês se alimentam muito bem, a energia de vocês tendem a subir. Vocês tendem a ter mais energia. Os alimentos de hoje, totalmente podre, vocês ficam doentes, cheio de vermes, cheio de doenças, que inclusive essas máquinas que eu tenho observam tudo isso, vermes, questão sanguínea, da homeostase e tudo mais. Então, pessoal, isso tudo é outra coisa, não tem nada a ver com esse curso. Tem a ver com investimentos que eu faço. Então, assim, pessoal, eu quero que vocês se desapeguem de custos. Eu quero que vocês usem a vida de vocês para focar. Foco no positivo. Foco no positivo. Sempre que vocês me perguntam de coisa negativa, eu fico pensando, será que eles não entendem o que é foco positivo? A próxima, o Norton perguntou. No final das contas, o maior inimigo somos nós mesmos? O externo é apenas uma roupa para nossas lutas internas? Exatamente. Não digo uma roupa, mas é como se fosse uma... Tudo é conectado. Então, existe tipo uma maleabilidade no tempo e espaço, que quando você muda, todas as variáveis mudam junto. Entendeu? Então, realmente, o seu inimigo, o seu Satã, ele pode ser representado por outras pessoas. Por exemplo, Jesus não chamava algumas pessoas de Satanás? Mesmo aquele Satanás é uma representação interna do que está tentando entrar em nós. Dos nossos desafios. É que, na verdade, isso que eu falei é besteira. Pessoal, o que eu falei agora é totalmente besteira, pessoal. Caguei, errei, desculpa, eu vou falar a real. Errei Ainda bem que eu falo sempre quando eu erro. Pessoal, o inimigo realmente é só você. Tá? Só você pode perder o controle de você. Só que quando você muda, pessoal, aparecem inimigos externos, sim. É inegável. Esses inimigos externos, eles reagem ao seu eu interno. Então, o seu inimigo externo, ele reage ao seu eu interno, mas ele continua sendo externo. Geralmente, esses inimigos, pessoal, são pessoas que estão descontroladas. Elas geralmente se descontrolam e perdem o poder do corpo delas. Vou dar um exemplo. Uma pessoa invejosa, uma pessoa que está com raiva, uma pessoa muito frustrada, ela pode dar o espaço a um espírito obsessor, digo assim, não um espírito, pessoal, mas um estado de espírito também, de pensar até em matar. Pessoal, uma pessoa que mata alguém, não necessariamente passou a vida inteira pensando em matar alguém. Às vezes ela perdeu o controle do corpo dela por 1, 2 segundos e matou alguém. Entendeu, pessoal? Então é o seguinte, pessoal, existem pessoas que realmente reagem à nossa energia. Mas se a gente está bem, a gente consegue desviar. Porque sempre que a gente é atacado, Deus nos dá sabedoria para desviar. Ah, Mário, mas que decisão tal? Pessoal, sempre que vocês forem atacados, Deus vai dar sabedoria. É só vocês observarem o que a pessoa está falando para você. É só vocês olharem aquilo de uma maneira que vocês não sintam nenhuma raiva. Você sente a energia da pessoa, óbvio. Você tem aquele impacto porque, por exemplo, é natural. O que acontece quando você toma um choque? Você tenta sair, sabe? Quando alguma pessoa começa a falar, a gente tenta empurrar. Sai, tira. Então é normal, às vezes, que a gente perca algumas reações sejam automáticas dessa dissonância, né? Desse choque de energia. Só que, pessoal, é vocês que têm que se controlar, entendeu? Deus vai dar muito para vocês decidirem se vocês muito souberem controlar. Entendeu? Pessoal, Deus é um matemático perfeito. Não tenham nenhuma dúvida, pessoal. Não tenham, pessoal. E eu já tive muita dúvida. Não tenham dúvida de que o que vocês fizerem, Deus vai retribuir. E o que vocês deverem, o que vocês roubarem, o que vocês tentarem fazer mal, vocês vão ter que pagar. Não tenham dúvida. Eu quero que vocês vejam isso através da mudança de comportamento, através da mudança de hábito, que vem apenas se vocês tomarem uma decisão significativa na vida de vocês. Se for só uma decisão falsa, vocês não vão conseguir nada da vida. Nada mesmo. Vocês vão viver em círculos. Vocês vão ficar 5 dias bem, 5 dias na merda. 5 dias bem, 5 dias na merda. E, pessoal, tem mais alguma pergunta? Eu quero dar o hack, para eu não esquecer de dar o hack antes de... Tá, que eu não vou explicar...
Pessoal, não é bem um hack porque alguns de vocês já fazem. Eu não vou explicar o porquê, pessoal, mas a gente já pode começar a brincar um pouco de frequência, tá? Galera, quando eu falo para vocês fazerem os exercícios que eu mandei vocês fazerem, muitos de vocês podem estar bloqueados pelo próprio ambiente ou bloqueados por toda a tristeza da vida que vocês já carregam. Então, pessoal, sem vocês me questionarem o porquê, eu quero que vocês façam o seguinte exercício. Eu quero que vocês entrem no YouTube e digitem lá 432 Hz. Não importa o áudio, os primeiros do YouTube são muito bons. Vocês vão pegar aquelas frequências, são sons, pessoal. Vocês vão botar na caixa de som do seu quarto. E vocês vão escutar aquela frequência, tá, pessoal? Se possível, bebendo água, com muita paz. E até, pessoal, se vocês tiverem algum incenso, pessoal, Jesus, quando nasceu, os reis magos lá ofereceram incenso. O incenso sempre foi muito usado em Israel. Inclusive, se vocês souberem qual era o incenso do Templo de Jerusalém, vocês entrariam em choque. Mas eu não vou falar disso agora, porque não é o momento. O que eu quero lembrar vocês, pessoal, que incenso, a energia das ervas, pessoal, é super boa justamente para limpar o ambiente. Então eu quero que vocês façam da seguinte maneira. Ai, Mário, mas isso virou um curso agora de... Pessoal, incenso tem tudo a ver com Jesus. Jesus nasceu, recebeu incenso. Não tem nada a ver com coisa de macumba. Erva é de Deus. Ai, Mário, mas erva é de macumba. Pessoal, erva é de Deus. Se os macumbeiros sabem usar ervas, palmas para eles, porque os cristãos deveriam saber usar. Os judeus sabem. Os judeus usam. Entendeu? E judeus usam muito bem. Então, pessoal, eu quero que vocês façam um exercício agora atentando à vibração. Então, vocês podem, pessoal, de repente, talvez a gente até atrase a 4ª semana, não vou confirmar para vocês, mas vocês podem refazer todos os exercícios de outra maneira. Eu quero que vocês façam esse exercício, pessoal, atentos, se vocês estão se sentindo bem. Vocês não vão conseguir tomar decisões inteligentes se sentindo mal. Vocês nunca na vida de vocês, se vocês estiverem muito mal e aparecer uma questão, a melhor coisa que você deve pedir é um tempo. Os sábios judaicos, eles sabiam pedir tempo. Olha, eu vou decidir isso daqui 3 dias, eu vou ter a resposta. Por quê? Quando a gente não sabe, pessoal, a melhor coisa que a gente faz é pedir a resposta para Deus. Não é tomar uma decisão abobada. É pedir um significado. Tem questões que são muito complexas para hoje, mas talvez para que 3 dias você já tenha. Então, pessoal, eu quero que vocês refaçam os exercícios de uma maneira totalmente significativa, sentindo, usando todos os seus sentidos, cheirando o incenso, escutando uma frequência alta, mais elevada, entrando num estado de alfa do cérebro, de um estado meio que de meditação, tá? Não digo nem... um alfa leve. Então, assim, pessoal, isso eu quero que vocês comparem as respostas que vocês dão quando vocês estão bem e quando vocês estão mal. Porque quando você está mal, você não consegue acreditar naquilo que você está falando. Quando você está bem, você consegue mirar mais alto. Eu quero que vocês mirem alto, pessoal. Eu quero que vocês comecem a entender que tudo nesse mundo, pessoal, é realmente energia e que vocês podem mirar alto. E vocês podem também, pessoal, ter controle de quem vocês realmente são. E vocês são algo. Vocês são partes potenciais. Vocês são Deus, pessoal, também. Ah, Maria, eu sou Deus. Então... Não, calma. Você tem Deus dentro de você, só que você não está escutando ele. Quando você escuta a Rede Globo e acredita, você está dissonante de Deus e está ressonante com o mundo. Quando você acredita em pandemias, essas porcarias, você está dissonante de Deus e você está ressonante com o mundo. Todas as pessoas que são ressonantes com o mundo são pessoas desesperadas por Bolsa Família, são pessoas desesperadas por auxílio emergencial, são pessoas desesperadas por todo tipo de facilidade, pessoas que acreditam pouco, pessoas que precisam trabalhar de pegar ônibus para trabalhar sabe, pessoas que pensam pequeno, pessoal. Eu sei que muitos de vocês são novos e pensam pequenos porque dizem, Mário, como eu posso pensar grande se eu nunca trabalhei? Tudo bem, você pode estar pensando pequeno hoje, só que o que eu já quero que vocês entendam, tem muita gente que nunca fez faculdade e que pensou grande desde o início e que explodiu muito mais cedo. Então, se você botou na sua cabeça essa crença de que tem um caminho, ou se você botou uma crença de que pode ser amanhã, ou que pode ser daqui 1 semana, é a sua capacidade de acreditar que vai definir isso. É a sua capacidade de acreditar que vai definir o tempo dos seus sonhos. Cara, Mário, como assim? Você está falando que a minha capacidade é minha capacidade de definir, acreditar? Sim, pessoal. É dom que Deus deu para vocês. Se vocês acham que precisam passar por um ritual, é o que vocês acreditam, façam. Se vocês acreditam que não é, então assumam o compromisso com que vocês realmente acreditem. E não mais acreditem nos outros, não peçam conselhos.
Não tem coisa mais idiota do que pedir conselho de coisa que você tem que decidir. Eu não sei se você tem que fazer A ou B. É você que tem que saber isso. O que eu estou ensinando vocês é usar o cérebro de outra maneira. Eu estou instalando um programa novo em vocês. Eu não quero que vocês se tornem independentes de mim, senão vocês não aprenderam. Vocês precisam entender que Deus existe e Deus se comunica na tua alma. E que se a gente se elevar em frequências maiores, eu e você, na mesma situação, tomaremos a mesma decisão, porque estamos conectados. Então, eu e você seremos irmãos. E cresceremos juntos. Não tenho dúvidas, pessoal. Eu posso crescer com muitos de vocês. Eu acredito nisso, pessoal. Não sei quem são as pessoas que vão conseguir acreditar, mas eu acredito nisso. Mais perguntas? Próximo. O Marcos perguntou: Mário, eu fiz a limpa no meu guarda-roupas e notei algumas roupas velhas. Dão para usar, mas acredito que não seja uma boa roupa a ser doada. Estão muito velhas. Eu dou assim mesmo? Não, se você acha que não deve... Se você, é muito legal isso que você pensou. Eu não devo doar pro outro aquilo que nem eu usaria. Eu só dou o que é bom. Cara, usa de pano de chão, dá uma outra finalidade. Eu, pessoalmente, não vou negar que eu jogo fora, pessoal. Eu sei que é errado, a gente tinha que fazer um descarte correto. Mas se você não achou nenhuma finalidade nem como pano de chão, o que você vai fazer? Rasga, usa... Use sua criatividade, eu não vou te sugerir nada. O Matheus perguntou: Mário, a agenda diária é um modo de manter vigiando? É um modo de você decidir coisas. Por exemplo, quando você define algo e faz, é você que decidiu aquilo e isso dá uma recompensa para o nosso... A gente treina o nosso a gente treina o nosso cérebro quando a gente aprende a usar a agenda. É como se fosse um treino de... No futuro, vocês vão entender que vocês montam a agenda de vocês de uma maneira perfeita. Porque vocês já estão sintonizados àquilo que vocês estão criando. Quando vocês tiverem um alinhamento da imagem mental das coisas que vocês têm com todo o fluxo que vocês precisam surfar para chegar naquilo que vocês querem ter, vocês vão ver que a agenda de vocês vai ser perfeita para chegar nesse caminho. Então até para você vai ser como uma maneira de não precisar pensar o que você teria que fazer amanhã. Então, acaba sendo uma decisão de criar mesmo a imagem mental que a gente tem do futuro ou do nosso projeto ou dos próximos passos. Tá. O Caio perguntou: Mário, o que são as ciências ocultas dos egípcios do Velho Testamento e a Rosa Cruz? Tem conexão com o conteúdo do curso? Cara, eu não vou falar de religião, porque não é o foco daqui falar de religião, pessoal. Eu posso falar isso aí, a gente falaria e não chegaria em nenhum ponto legal pro curso agora. O Raoan perguntou: Mário, o pensamento forçado de forma racional é a chave para gradualmente elevarmos nossa vibração? Não necessariamente. O pensamento forçado pode ser uma obsessão e geralmente as pessoas que têm esses pensamentos forçados, elas podem estar sob efeito de remédios, tá? Porque quando você toma um remédio que fragmenta mais ainda a sua personalidade, como esses antidepressivos, esses remédios como remédios de aceleração de pensamento, remédios que alteram as sinapses do cérebro, né? Quando vocês estão muito maus... Repete a pergunta só, porque... Mário, o pensamento forçado de forma pensamento racional... forçado, não serve pensamento forçado, pessoal, não. O pensamento que serve, pessoal, é o pensamento que você sente e você é harmônico com você. Quando você força por muito tempo, você está mostrando dissonância. Porque tudo que você tentar forçar, não adianta, pessoal. Não adianta um porco começar não dá, é dissonante. Então, assim, pessoal, quando vocês estão com pensamento forçado, vocês estão com o emocional, pode ser também o emocional abalado. Tá? Galera, existe uma ciência que chama reflexologia, que é uma ciência egípcia de massagem nos pés, que inclusive é muito eficiente para doenças emocionais. Ela meio que traz à tona, você começa a trazer à tona na sua semana problemas emocionais do seu passado. É incrível isso. E assim, pessoal, o Rawan eu já conheço, eu sei que ele tem problemas demais na família dele e tal, de julgamento e tal. Rawan, você tem que se sentir realmente bem, cara. Se você não se sentir realmente bem, tem algo de errado que você tá fazendo na sua vida. E eu acho que você já sabe o que é. Então, assim, pessoal, quem muito sabe, quem muito pode se tornar, muito é cobrado também. Então, assim, tem pessoas que são mais cobradas que as outras, mas porque têm potenciais muito maiores. Vocês precisam cair de cabeça no potencial de vocês, pessoal. Serem hoje o que vocês querem ser. Assim vocês vão ser gratos e não vão ter pensamentos forçados.
O Jonas perguntou: então, se eu conseguir me manter em um estado de vibração elevado, tudo à minha volta muda? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Se for verdadeiro, sim. Se você estiver ressonante com esse estado, é igual matemática, pessoal. Esse curso, o que eu estou ensinando vocês são duas operações. O 30 dias com o Mário, eu estou ensinando duas coisas que vocês vão aprender com energia. O mais e o menos. Não estou ensinando dividir, multiplicar, estou ensinando o mais e o menos só. Porque é a base de tudo. A base das operações matemáticas é o mais e o menos. Pessoal, ressonância, dissonância. Atrai, repele. Sim, é matemático, pessoal. Da mesma maneira que seu computador funciona e você não sabe explicar, porque você não sabe explicar, você pode falar, mas como funciona? Porque todo mundo acredita que funciona, mas você não sabe explicar como aquelas placas verdes com alguns circuitos funcionam. Não duvide disso. Se você manter sua frequência alta, o máximo que você puder, tudo vai mudar. Tudo. Se você estiver em estado de gratidão, tudo vai mudar. O seu olho muda. Tudo muda. O corpo muda. Olha pro espelho de novo. Olha pro espelho, Richard. Se você muda a sua vibe, isso também muda. Eu sou a prova viva disso, pessoal. Quantas aparências minhas vocês já viram? E eu não estive com todos vocês em um monte de situação ruim. Tô há 4 anos em todo tipo de situação, só chamando a atenção. Então, pessoal, tudo muda. O Marcelo perguntou: vale a pena comprar parcelado, já que não vai ter muito poupado, ou não é bom criar essas dívidas? É sempre melhor pagar no débito, pessoal, direto. Sempre melhor pagar direto. Não tenha dúvida. O Murilo perguntou: Mário, o que você usava para continuar acreditando no que você queria criar, mesmo tudo ao redor acontecendo ao contrário? Cara, eu sempre tive meu quarto, que foi meu lugar sagrado. Sempre rezei, sempre usei vibrações. Músicas, pessoal, músicas. Se você fica ouvindo música de pagode, funk, música de rock também que é triste, música deprimida, isso tudo também te coloca num estado, você entra em ressonância. Então, músicas, pessoal, músicas alegres. Frequências, comecem a usar 432, que é, inclusive, se eu não me engano, a frequência do DMT também. Então, usem frequências, que é a ayahuasca, no caso. Usem frequências, usem incêndio. Pessoal, a vida é sentido. A vida tem que fazer sentido. Qual que é a pergunta que muitos homens fazem, ô Richard? Qual o sentido da vida? Cara, o sentido é que você tem sentidos. E você vai dar sentido para os seus sentidos. É você que vai criar o sentido da sua vida, de certa forma. Co-criar junto com Deus. Deus já criou pra gente. Deus já programou na gente. A gente tem que co-criar junto com Deus. Pessoal, meditação, pessoal. Isolamento. Desenho japonês, quando eu era mais novo, quando eu era muito mais novo, eu me isolava com desenho japonês, que me mantinha numa vibração de alegria. Eu ria. Tá entendendo? Eu penso nos meus projetos, eu acredito em Deus. Eu sinto, eu faço, eu tenho, eu sou. Eu sou, eu tenho. Se você não é, você não tem. Deus é eu sou. Deus é ilimitado. Você tem Deus dentro de você. Você quer andar com Deus? Ou você quer andar com o seu ego, com as suas ideias de quem você era, ou nas fofoquinhas? Eu quero que vocês se distanciem de todas as pessoas do mundo, pessoal. Não porque isso aqui vai virar uma seita. Não, não é isso. É porque você vai ganhar poder. Pode ser que isso vire uma grande irmandade. Mas você ganhando poder, pessoal, nós podemos fazer a diferença no mundo. Você sendo fraco, você só vai ser uma pessoa deprimida, com falta de fé, porque você sendo fraco, você fala, cadê Deus se eu tô tão fraco? Cadê Deus na minha vida se eu só me fodo? Cadê Deus na minha vida se eu tenho que viver na desgraça? Ninguém que vive na merda tem gratidão por Deus. É vitimista. Pobre. Tem muitos pobres que falam, eu tenho fé em Deus. Não. Você é vitimista. Você é um chorão. Você não tem fé em Deus nenhum. Você só sabe chorar. Quem tem fé em Deus fica chorando o tempo inteiro. Se sente fraco. Dependente do sistema. Já teve algum homem de Deus dependente do sistema em toda a Bíblia? Tem algum? Agora, se vocês querem ter o mesmo resultado que os homens, façam o que os homens façam e acredite no que os homens acreditam. Se você quer ter o resultado dos reis, estude o resultado dos reis. Estude os reis. É por isso que a segunda série vai ser A Mente do Rei. Ai, Mário, mas vai ser barato. Pessoal, volto a dizer, tudo tem preço. Eu quero que vocês vejam dinheiro como água. Eu quero que vocês vejam dinheiro da mesma maneira que vocês veem o sangue. Eu quero que vocês vejam dinheiro da mesma maneira que vocês veem, tipo,
comida, normal, energia. Eu quero que vocês aprendam a usar o cérebro. Se eu quisesse que vocês fossem peões, é só se fosse pra usar... Não rola, pessoal, eu não quero. Não tenho pra que usar peão. Eu não sei pra que usar peão. Eu preciso de gente que me dê mais visão de coisas pra eu poder fazer e que aí vão ter, entendeu? Eu não quero peão, pessoal. Eu tenho a liberdade de escolha, tá? Jesus já se sacrificou por todos nós, grandes e pequenos. Os chorões, vitimistas ou aqueles que encaram a vida de maneira honrosa. Honra é uma coisa importante, é um dos mandamentos ter honra. Honrar pai e mãe é fazer o que é certo. Honrar pai e mãe às vezes não significa ser submisso ao pai e à mãe. É você fazer o que você sabe que é certo. Servir Deus. Assim você honra seu pai e sua mãe. Pessoal, nada nessa vida foge, nada nessa vida foge da lei eletromagnética, da lei da energia, nada. Nada foge da lei natural do imã, de atração e repulsão. Nada foge dessa lei, pessoal. Nada. Isso é uma lei universal. É universal. Se alguma coisa saísse fora disso, o Sol e a Lua não fariam o movimento que fazem. E fazem há muitos anos. Teve uma outra pergunta aqui. Mário, meditar em média 2 horas por dia faz bem no começo? O maior foco no começo é a ação? Meditar o quê? 2 horas por dia. Cara, não é meditar 2 horas por dia. Eu acho que o mais importante, pessoal, não é fazer 2 horas por dia. É fazer meia hora quando acorda, igual é no judaísmo. Faz de manhã uma oração, um ritualzinho. De tarde no almoço. Mais tarde, quando vai ficando atardecer. E à noite. Não precisa ser 2 horas direto. Meia horinha, 20 minutinhos, 10 minutinhos que você faça em certos momentos. Pessoal, quando a gente liga o carro de manhã, que ainda a maior parte de vocês ainda está muito intoxicado. Pessoal, vocês não têm noção da quantidade de tóxicos que tem no nosso alimento. Vocês não têm ideia. Parece piegas falar isso. Mário, você tá muito fitness. Pessoal, eu tô estudando vibração de energia. Eu comprei máquina da Rússia, da Suíça, da Alemanha, China, né? Porque não tem como não ter máquina da China. Tem algumas, do Brasil. Tô comprando. Pessoal, vocês não têm ideia de como nós estamos sendo intoxicados. E eu sei que às vezes muitos de vocês acordam de manhã muito ruim, com dor de cabeça. Isso, pessoal, é uma outra série que a gente vai falar agora. Mas nesse momento não dá, porque isso já mexe com intoxicação alimentar, com vários outros aspectos. O que eu quero dizer pra vocês, pessoal, é que quando você reza de manhã, você acordou mal. Acordar mal pode ser culpa de tudo isso. Mas se você para 10 minutos, escuta uma frequência, bota uma música que você gosta. Eu sempre, pessoal, escuto música no carro. Sempre escuto música quando tô numa situação que eu tô meio preso naquela situação. Sempre. Os jogadores de futebol mais famosos também. Já viu o jogador de futebol pegando ônibus pra viajar? Tudo com fonezinho de ouvido. Avião. Fonezinho de ouvido. Por quê? Porque tá preso. Você tá preso naquela situação. Se você tá preso num local, num ônibus na sua casa, fonezinho de ouvido, meditação, pensar positivo, imaginar o futuro, conversar com Deus dentro de você. Se vocês não conversarem com Deus, pessoal, dentro de vocês, e Deus... Pessoal, ai, Mário, mas é loucura, como é que eu sei que é Deus? Pessoal, eu não sei te dizer como você vai descobrir isso. Mas se você descobrir isso, você tá feito. E você pode descobrir isso, porque eu tenho certeza que você sabe que Deus também está dentro de você. Deus estava dentro de Jesus e Jesus andou com Deus. Jesus era Deus, porque Jesus seguiu Deus do início ao fim. Eu não. Eu, sei lá, tenho meus tropeços. E vocês também. Mas Deus está dentro de vocês. Então vocês têm que criar essa intimidade agora. Começar a criar. E pessoal, quanto mais fortes vocês forem por dentro, quanto mais raízes vocês tiverem, maiores vão ser todos os negócios de vocês. Esse é o princípio de qualquer empresa. Pessoas fortes vão ter empresas fortes. Tá? E seu negócio vai ser forte. E como uma rocha. O que é agora? Tem a próxima da Aline. Ela falou como você pediu pra refazer os exercícios, né, numa vibe boa, com a música de frequência. Ela falou que faz tudo em um dia? Não, pessoal, pode ir fazendo, Aline, vai fazendo. Porque o que eu quero mostrar, se eu chegasse pra vocês e falassem, pessoal, bota uma frequência e faz as respostas. Vocês não iam ter esse impacto de sentimento. Porque quando vocês fazem os exercícios da maneira que eu mandei vocês fazerem, vocês escreveram lá no ambiente que vocês estavam, da maneira que vocês estavam sentindo. Agora eu quero que vocês respondam as mesmas perguntas, só que de outra maneira, pessoal. Eu quero que vocês respondam de uma maneira que vocês
sintam-se bem. É importante vocês se sentirem bem para responder essas perguntas. Vocês podem ler uma oração, ver algum vídeo que motive, alguma coisa que vocês gostam. Eu quero que vocês respondam essa pergunta se sentindo bem. Essa é condicional. E depois vocês até podem ver as diferenças de respostas que vocês deram. Vocês acreditavam que era uma coisa, só que vocês não eram. Quanto mais elevado você for, mais perto você está da verdade, da realidade real sobre você. Quanto mais baixo você for, mais longe você está de quem você realmente é. Você, mas é você sujo. É você tipo no Rio Tietê. Conforme vocês forem subindo a frequência de vocês vão chegando mais certo no seu eu verdadeiro. Naquilo que vocês realmente vão fazer e vão ser muito picas na vida de vocês. O Gabi perguntou, como podemos exercitar nossa fé de acreditar que tudo é possível? Como? Como pode exercitar a fé dele? Pô, fazendo tudo isso que eu tô falando, gente. Fazendo o que eu tô falando nesse curso. Fazendo. Se você fizer tudo isso que eu tô falando, você vai exercitar a sua fé, cara. Não tem como. Esse é o curso que vocês compraram. Esse é normal ficar um dia ou outro na bad? Sim, porque é onda, pessoal. Às vezes vocês vão subir e isso é muito interessante. Se vocês sobem muito rápido, mas a cabeça de vocês não acompanham vocês caem na mesma... É onda, pessoal. Tá? Então, assim, é muito engraçado como às vezes eu falo uma coisa muito positiva pra uma pessoa e a pessoa escuta, mas no dia seguinte a pessoa fica revoltada. Foi porque eu botei a pessoa lá no alto. Só que aí ela caiu. E aí o papel da pessoa é conseguir voltar a ficar no alto por ela mesma. Pessoal, a live que eu faço com vocês é para que vocês se conectem comigo e subam a frequência. Amanhã, provavelmente, depois de mais, talvez se sinta mal. Só que qual é a ideia do curso? É que com os exercícios que eu passei para vocês subam de frequência e me encontrem na próxima live ainda mais elevado, para que vocês subam mais ainda um passo. Degrauzinho, pessoal, cada um na sua velocidade. Entendeu? Mas é normal sim, se você não conseguir ficar na frequência que a gente acaba ressonando por algum período, é óbvio que dá uma badzinha, mas pessoal, persistam. Todos vocês são capazes. Todos vocês podem. Eu acredito em vocês, pessoal. Senão eu não estava perdendo meu tempo com isso. Outra pergunta. Nós criamos com a mente ou prevemos o que vai acontecer? Não, pessoal. Pessoal, a mente, ela é um simulador. A mente, ela é como se fosse um computador. Você projeta. A mente você projeta. O que cria, pessoal, não é a mente. Se fosse a mente que criasse, a gente pensaria em pôneis rosas e pôneis rosas apareceriam. Não é, tá? O que cria, pessoal, é uma equação matemática. Essa equação matemática, de certa forma, pessoal, ela envolve o seu intestino, ela envolve o seu coração, ela envolve sua mente, ela envolve você no ser completo, na plenitude de você mesmo. Tudo. Ou seja, no final, tudo importa. Isso é para você criar. Pessoal, o campo eletromagnético que atrai mais forte, que eu tenho estudo, que eu tenha visto na minha própria vida, é o do coração. Tá? Então, assim, o seu coração tem que estar bem, para você realmente atrair. Tá? Não adianta você estar com a mente, e tal, mas o seu coração tá ruim. Você tá com raiva, as energias estão pesadas, sua vibe tá baixa. Seu campo eletromagnético é pequeno, mesmo que sua cabeça pense. A mente é um simulador, pessoal. Ela é um computador. Tá? A mente é importante, porque se você não sabe usar um computador, você não consegue você não consegue organizar dados. Você não consegue ter capacidade de raciocínio. A mente é o computador que você deveria usar melhor do que o seu próprio computador. Só que as pessoas são tão engraçadas que elas preferem ficar jogando jogo online do que tentar entender a mente. É a frustração com a vida, entende? Uma vida frustrada. Vamos jogar um joguinho. O Nelson perguntou, Mário, existe alguma forma de acelerar o processo? Algo que você aprendeu na prática? Pessoal, o fermento de tudo isso é a fé de vocês. O fermento é a fé de vocês, pessoal. Existe sim, isso é uma equação logarítmica. Né? A fé é um fermento que ela consegue trazer coisas que pareciam, como dizia na Bíblia, não é? Move montanhas, não sei se abre mares. A fé abre mares. Só que, pessoal, primeiro você dá o passo. Tá? Pessoal, eu não sei se eu contei aqui nesse curso, mas já contei em outros cursos e tal. A história do Mar Vermelho e Moisés. Muita gente acha que na Bíblia está escrito que Moisés estava sendo perseguido pelos egípcios e Moisés parou e falou para o mar, abra, e o mar abriu e ele passou. Não foi assim que os judeus ensinam, pessoal. O mar de Moisés, quando os egípcios começaram a correr atrás dos judeus naquela época, o mar foi se abrindo a cada passo de Moisés. Então, assim, um passo de fé e o mar se abriu. Um passo de fé abriu na frente. Um passo de fé, muita gente fica esperando o mar abrir para passar.
Só que às vezes, pessoal, a gente tem que entrar e sentir a água até o joelho. E quando a água bate no joelho, sobe, começa a subir, aí que a nossa fé em Deus abre o mar. Se vocês entenderem isso, vocês entendem o fermento de qualquer criação de vida, de qualquer obra de Deus. Qual que era o sustento dos profetas? Deus. O Vinícius perguntou o que você acha sobre nootrópicos. Pessoal, eu acho que assim, sinceramente falando, nootrópicos, eu acho assim, pessoal, tudo que você usa e ainda precisa da minha opinião para achar algo, ainda mais com relação a remédios da mente, cara, eu não vou te responder, vai do que você acha. Eu acho que, sinceramente, se você mexe no seu cérebro, você tem que estar bem consciente do efeito, do que aquilo realmente causa. E se você não é realmente um estudioso, eu acho cagada ficar indo pela opinião dos outros, tá? Eu acho que assim, o cérebro é um órgão extremamente sensível, elétrico, fácil até de lesar, mas também fácil de recuperar. Eu não vou negar que existem muitas tecnologias hoje para recuperar o cérebro. Mas assim, pessoal, eu não ficaria testando essas coisas assim. Tipo, eu não uso, sabe? Então eu não vou recomendar algo que eu não uso. Se eu usasse, eu poderia recomendar. Pergunta pra quem usa, tá? Nem sim, nem não. Faz o que você acha certo. Uma outra aqui do Kennemal, ele pergunta pro Mário a importância de saber se expressar neste mundo, saber expor sua opinião. Então, pessoal, tem uma palestra minha que chama Vergonha no YouTube. Eu já falo sobre isso. Uma palestra no YouTube que se chama Vergonha Mário Schwartzman. Tá no YouTube. Você pode ver o que eu acho disso. Eu acho assim, pessoal, tá muito claro já pra todos que vocês precisam se desbloquear e que vocês precisam, obviamente, se expressar. Porque quando eu falo se desbloquear, é vocês pararem de se segurar. Eu falo vocês o seguinte, pessoal, chegou a hora de vocês. Agora vocês vão parar de pensar igual os macacos. Vocês vão parar de pensar igual pobre. Vocês vão entender que tudo influencia. Vocês vão entender que Deus existe de verdade e que tudo que você faz realmente tem impacto. Então, quando vocês começam a perceber tudo isso, se vocês não tomam nenhuma atitude, pessoal, vocês são idiotas. Então, pessoal, desculpa falar dessa maneira. Eu preciso desafiar, pessoal, chama desafio. Eu tô desafiando, tá? Eu tô desafiando vocês a lutarem contra esse eu falso, porque isso é o seu eu, é o eu falso, não é vocês de verdade. Todos vocês, na verdade, são potencialmente como Deus, pessoal. Vocês são muito fortes. Vocês são muito fortes, só que vocês foram enfraquecidos por esse sistema. E eu tô aqui, pessoal, para dar um pouco da minha força para vocês. Só que não adianta eu querer puxar vocês, eu não posso puxar vocês. Eu posso dar a minha mão, dar os primeiros passos, te ensinar como que anda, mas é vocês que vão ter que andar, pessoal. Eu não tenho tempo para ficar carregando ninguém. Então, vocês precisam andar. A partir de agora, pessoal, vocês precisam entender o seguinte. Sempre que você... Por exemplo, coaching. Eu vou dar um exemplo agora muito legal. Muita gente faz vários cursos de coaching. E quando as pessoas fazem esses cursos, elas ficam super bem. Tal, a pessoa sobe de vibe. Só que se na vida da pessoa, a pessoa transgride todas as leis, se a pessoa, por exemplo, uma pessoa que acha que é normal você gostar de suruba, que é normal você achar que a vida é putaria, é normal você achar que a vida é aposentadoria, é normal você achar que viver dependendo de futuro, de aposentadoria, você viver como as pessoas vivem é normal, tá? Vocês vão cair de vibe muito alto. Então a pessoa vai lá, sobe de vibe, a pessoa cai pra realidade dela, o choque é tão grande que daí ela olha pra cima e fala, mas aquilo ali eu não posso conquistar, aquilo ali eu não posso conquistar. Mas não é que ela não pode conquistar, é que ela caiu tanto e ela não tá olhando, ela tá olhando a distância, ela não tá olhando que às vezes atrás dela tem uma escada pra ela subir. De olhar tanta diferença. Então, pessoal, vocês precisam começar a se atentar à vibração de vocês. Vocês têm que usar um sistema de questionamento. Eu tô bem? Tem algo de errado comigo? O seu corpo fala, pessoal, suas células falam com você. Quando você fala assim, eu tenho algo de errado comigo, a sua célula consegue falar com o seu cérebro, pessoal. Então, às vezes, dá umas respostas nada a ver. Pode ser também porque você está muito atormentado espiritualmente, emocionalmente abalado, numa vibe muito baixa e tal. Beleza, você ainda não sabe... Pessoal, vocês são como uma bússola que ainda não aprenderam a usar a si mesmos, né? Vocês não sabem usar nem o cérebro ainda. Então, assim, pessoal, eu quero que vocês comecem a sentir vocês. Vocês são grandes, pessoal. As pessoas que são grandes sabem que são grandes e também sabem que todas são grandes. Mas algumas pessoas que são grandes hoje, elas não têm o mérito. E como elas são grandes hoje? Manipulando você a acreditar que você é um merda. O benefício dela tá em botar você em vibração para baixo, tá? Então, pessoal, eu quero que vocês desbloqueiem isso. Que vocês se tornem realmente seres de alta vibração, elevados. Tem uma outra aqui. Alegres, que saibam perdoar, que não fiquem querendo cobrar tudo que acontece. Ai, que me roubou R$1. Ai, que não fiquem fofocando, entendeu? Olha aquela menina, fala, sabe, fofoca, pessoal, puta coisa de pobre. Pobre adora fofoca. Olha programa de pobre na TV aqui que é fofoca. Fofoca. É o cara que vê, é fofoca.
Isso é coisa de gente baixa, pessoal. Isso é coisa de gente. É coisa de gente que come salsicha. Tem uma outra aqui. Mário, como aprender a aplicar a lei universal nas situações específicas da vida? Às vezes, você que perguntou, eu vou dar um exemplo, pessoal. Às vezes é como você andar sem os olhos. Você tem que aprender a sentir. Então você faz uma coisa, você toma uma decisão errada, aí você já se sente mal. Aí você fala, não, peraí. Você fala, o que aconteceu? Aí vem, não, isso assim. Então, pessoal, é como você aprender a andar cego. Tá? É sentir a energia, sentir, pessoal, o que vocês sentem, pessoal. Tem algo, pessoal, nós somos seres totalmente energéticos e nós conseguimos sentir, tá? Então vocês têm que sentir como vocês estão, pessoal. Eu quero que vocês voltem a ser como crianças. Quando vocês eram crianças, vocês não sabiam todas as merdas que vocês acreditam que sabem ou deram valor até por aprender. Quando vocês eram crianças, vocês sentiam. Eu quero que vocês voltem a sentir. E isso vai te dar a resposta, não vai ser eu. Cada situação é uma situação específica de um teste da sua vida. Cada dia, pessoal, que você for dar um passinho para cima, você vai ser testado, você vai passar por questões de decisão. Ser testado, as provações de Deus, pessoal, é questões que você vai ter que tomar decisão. O que é ser testado? O que é um teste, Richard? O que é um teste quando você vai na faculdade? É uma pergunta? Isso é um teste. Então, todo dia teremos perguntas para responder. E Deus quer que vocês aprendam a responder perguntas. Sejam bons em decidir coisas. É isso que vocês vão aprender a ser. Dentro de um processo que eu quero que vocês me acompanhem o quanto vocês conseguirem. Dentro do que vocês conseguirem recolher de frutos, que se o fruto é energia, o fruto volta em energia. Quem conseguir me acompanhar vai saber, pelo menos até onde eu conseguir chegar. Tem a última aqui. Existe alguma relação com subir a frequência e ter sonhos e pesadelos mais frequentes? Sim, tem. Tudo a ver. Tudo a ver. Pode. Tem, agora, assim, cara, a reflexologia também é legal nisso, pessoal. É bem legal essa massagem. Eu faço toda sexta-feira. Mas, assim, podem ter problemas emocionais que apareçam quando você tenta subir de. Então, você tenta subir de frequência. Só que aparece um tipo de um pesadelo constante com alguma pessoa ou com alguém. Pessoal, é alguma coisa que você está sendo cobrado, é alguma coisa que está te prendendo. É um sinal, sim e sim. É uma coisa para você resolver, sem dúvidas, pessoal. Sempre que vocês começarem a manejar a frequência, isso vai afetar de maneira a trazer algumas amarras para o seu consciente, da maneira, às vezes, propriamente acordada ou dormindo. Tá bom, pessoal? É o seguinte, galera. Eu vou encerrar a live com essa moral para vocês, pessoal. Galera, eu quero muito que vocês consigam mudar de vida, mas vocês só vão conseguir mudar de vida se vocês decidirem. Decisão, pessoal, é uma coisa pessoal, é uma coisa muito séria. Quando vocês decidem de verdade, vocês não voltam atrás. Quando Jesus decidiu pagar o preço da humanidade, quando Jesus falou, eu vou ser o sacrifício, eu sou o sacrifício, ele falou, eu sou. Ele era, o sacrifício ele foi. Ele é. Tá? Ele decidiu. Mesmo Satanás, mesmo o demônio interno dele, mesmo seja lá que tipo de tentação ele sofreu, vós, que ofereceu o mundo inteiro para ele em troca da decisão dele, ele não abriu mão da decisão dele. Pessoal, eu quero que vocês aprendam a decidir. Se vocês querem ser empresários de sucesso, decidam-se por ser empresários. Se vocês querem ser grandes advogados, seja lá o que for que vocês decidam ser. Pessoal, Mário, mas e se eu decidir errado? Pessoal, se você decidir errado, uma hora você vai perceber a dissonância e vai mudar. Agora, se vocês não decidirem nada, vocês não vão chegar em lugar nenhum. Vocês não vão chegar em lugar nenhum. Vocês vão ser como os outros que vivem em barquinhos indo para qualquer lugar e não chegam e não aproveitam nada dessa vida e acreditam que são miseráveis, ou acreditam que são azarados, ou acreditam que são os bostas, ou sei lá, são fracos mesmos. E, bom, vou fazer o quê? É a vida, né? Infelizmente, eu não quero conviver com gente fraca, tá, pessoal? Eu acho que ninguém nasceu fraco, eu acho que as pessoas podem se tornar fortes e vocês podem se tornar pessoas muito magnéticas. Vocês podem atrair rios e rios de dinheiro, pessoal. E a gente pode fazer um trabalho, né? Eu ia falar um estrago, né? Um estrago pro mundo, mas a gente pode fazer um trabalho pro divino muito bacana. Tô muito cansado. Valeu? Então é isso aí, pessoal. Fica pra próxima. Tchau, tchau. Conta uns 5 segundos só pra fechar, senão corta o final da live. Deixa eu ver. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo.
E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada.